Fala pessoal, bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa sem remunereis. E nós vamos falar no programa de hoje sobre governança corporativa e conselho. Quer saber sobre esse assunto? Depois da nossa vinheta. Fala galera, estamos de volta, Consulta Aqui na área. E vamos lá, Fê, para mais um episódio falando sobre alguns assuntos que nós vimos lá na Comp Day no Rio de Janeiro. Conselho e governança corporativa. Assunto complexo, hein? Assunto tenso. Fê, vamos lá. O que é um conselho e uma governança corporativa? Tá, vamos lá. Vamos seguir por esse assunto ao máximo sem remunereis. Governança corporativa. Governança corporativa são boas práticas da minha empresa com relação à transparência das informações, com relação à auditoria, com relação a boas práticas em geral, com relação à gestão de riscos. E está cada vez mais sendo extremamente importante, porque nós temos visto recentemente alguns escândalos corporativos, né? Vamos dizer assim. E uma boa governança corporativa visa proteger tanto o acionista quanto a empresa como um todo nesse risco de tomada de decisão irresponsável. Então, com um conjunto de diretrizes e políticas, a empresa visa boas práticas de governança corporativa, ou seja, boas práticas de ação para a saúde do negócio. E o conselho, um conselho de administração, é justamente um braço da governança corporativa e talvez o seu principal papel, porque é justamente o conselho que vai supervisionar as ações dos diretores, dos colaboradores, que o conselho que vai verificar se as ações que estão sendo tomadas estão de acordo com os interesses dos acionistas, e também a tomada de decisão estratégica da companhia, validar o caminho e o direcionamento estratégico que a empresa está caminhando. Então essas são as definições de governança corporativa e conselho. Na verdade, então, eles andam juntos, né? Eles andam muito juntos. Na verdade, o conselho e a governança andam totalmente juntos aí para uma boa administração da empresa e do negócio, né? Basicamente, é muito difícil eu estabelecer uma boa governança corporativa sem eu ter um conselho de administração, seja minha empresa de capital aberto ou fechado. Para eu ter uma boa estratégia de governança, eu precisaria ter um conselho sólido. E lá a gente deu uma olhada na palestra lá, que foi bem bacana, Fê. A gente percebeu que existem comitês obrigatórios nas reuniões dos conselhos aqui no Brasil, e fora do Brasil também. Quais seriam esses comitês obrigatórios? Então, eu tenho comitês relacionados à auditoria, eu tenho um comitê de riscos, comitês de remuneração. Basicamente, o obrigatório seria o de auditoria e para instituições financeiras seria também o de remuneração. Mas, em geral, são os comitês comuns, que eu tenho de auditoria, riscos, remuneração e... o que eu falei? Me pegou no pulo aqui, eu travei. Mas quais são os comitês mais comuns? Então, a auditoria, como a gente já falou, remuneração, gestão de riscos. E eu tenho outros comitês de acordo com o momento da empresa. Tem o de governança. O de governança corporativa, bem lembrado, que são órgãos que vão trabalhar em apoio ao conselho para sustentar e apoiar a melhor tomada de decisão. Então, pode ser composto por diretores, pode ser composto por membros independentes que vão simplesmente facilitar a vida do conselho com relação a esses assuntos que são extremamente críticos. E para quem é de remuneração, ver o quão estratégico é a nossa área. Tem, inclusive, muito comum um comitê de remuneração que vai apoiar o conselho nessa tomada de decisão. Então, até onde pode chegar um profissional de remuneração, ele pode chegar até um comitê. Então, ver o quão estratégico é a nossa área e quão importante ela é. Sim. E quais são os tipos de conselheiros que existem? Tá. E aí, é muito interessante a gente falar sobre isso.
São 3 tipos padrões de conselheiros. Então, eu tenho o conselheiro interno, que é o conselheiro, aquele um diretor, um profissional da própria empresa, que já está totalmente vinculado à empresa. A gente viu isso, inclusive, né? Que hoje não somente... que existem conselheiros que são ainda executivos da empresa, né? Sim. E eles podem sim fazer parte do conselho, como parte de uma parte do conselho interno. Aí eu tenho o conselheiro externo, que ele pode ser um ex-diretor, pode ser um ex-colaborador da empresa, pode ser um consultor, pode ser um advogado, mas é alguém que não tem um vínculo atual, mas ele tem algum vínculo com a empresa. Tá? Ele tem algum vínculo, pode ser até um membro da família, enfim, ele tem algum vínculo com a empresa. E aí eu tenho o conselheiro independente, que esse conselheiro independente, ele não tem e não pode ter vínculo algum com a empresa. Inclusive eu tenho uma restrição que eu preciso ter um certo número de conselheiros independentes se eu for uma empresa de capital aberto. Eu tenho essa obrigatoriedade, usualmente 20% da formação do conselho. Então, esses conselheiros independentes são os big shots que a gente costuma dizer no mercado. Podem ser ex-políticos, CEOs de outras companhias. São conselheiros que eles não têm nenhum vínculo empregatício, não dependem da remuneração da empresa em nada e apoiam a empresa na tomada de decisão de forma independente. São inclusive uma ótima prática de governança corporativa possuir esses conselheiros independentes na minha companhia. Nos Estados Unidos, a maior parte do conselho são formados por conselheiros independentes. No Brasil, ainda isso está caminhando. Hoje eu tenho cerca de 40% dos meus conselhos sendo formados por conselheiros independentes. E na Europa já é diferente. Na Europa, os conselhos são formados por famílias tradicionais, né? Vamos falar assim, né? Então, você vê que são 3 tipos diferentes de situações de conselho, né? E aí é muito interessante, porque na Europa, é muita questão da família, né? Que você chegou a mencionar. E na Europa, o conselho funciona muito mais como uma supervisão do que como um direcionamento estratégico. É o supervisory board, né? Ele simplesmente olha para o retrovisor e vê o que está sendo feito e se assegura que as práticas estão sendo tomadas de acordo com o que já ocorreu. E aqui já não, né? E aqui já não. E esse é um ponto muito legal. Os conselhos no Brasil, eles no começo seguiam muito as práticas europeias, então olhavam muito para o que já tinha acontecido e era quase como se fosse uma autópsia. Eles analisavam tudo o que tinha acontecido, quais foram as ações, as decisões, e aí analisavam olhando para o retrovisor. Agora está cada vez mais olhando para frente, olhando para o direcionamento estratégico. O para-brisa. Olhando para o para-brisa. Olhando para frente. E isso é muito legal, porque aí que entram práticas de ESG, aí entram práticas que visam cada vez mais o direcionamento estratégico. E isso é muito legal, porque conselheiros independentes usualmente trazem essa visão de olhar para frente. Sim. E não só conselheiros independentes, mas conselheiros onde eu consiga trazer uma diversidade de pensamento para o meu conselho. O que é um bom conselho? É um conselho de 10 executivos que pensam exatamente a mesma coisa? Não, eles são ótimos conselheiros, mas são ótimos conselheiros em conselhos diferentes, porque o ideal é que eu tenha essa diversidade de ideias, essa troca de informações, essa troca de pessoas que pensam de forma diferente, porque aí sim eu consigo chegar numa decisão que faça sentido para a empresa. Se eu tiver todo mundo que pensa igual, dificilmente eu vou conseguir tomar uma decisão que atenda a todos, que não olhe somente para um viés muito fechado. Sim, aí tendo essa diversidade no conselho, você tira um pouco os vieses, né? Tendo essa diversidade, porque justamente vocês não olham todo mundo para o mesmo lugar, para a mesma direção, né? E é legal, porque até foi mencionado no evento, a diferença, o conselho no Brasil então é melhor que o europeu. É diferente, porque né, na Europa é muito composto por famílias, né? No Brasil já é um negócio mais corporativo, mas é muito legal, porque essa visão estratégica tem que estar presente em todos os lugares e principalmente no conselho, que é o órgão máximo de decisão na minha companhia. Então isso é muito interessante, que os conselhos do Brasil já estão tendo esse olhar estratégico, esse olhar para frente. Claro, eles não vão deixar de supervisionar e verificar o que está acontecendo, mas vão cada vez mais olhar para frente, olhar para o futuro, olhar quais vão ser os posicionamentos da empresa nos próximos anos. Certo, e conselho bom não se dá, né? Se vende, né? Então, e a remuneração dos conselheiros? Como que funciona nesse caso, Fê? Tá. A remuneração dos conselheiros é algo que
não vai ter relação com a tabela salarial da própria empresa. Eles não se remuneram igual a um executivo da empresa, por exemplo? Não, eles têm uma remuneração independente. Certo. Antigamente eles ganhavam por reunião, hoje em dia estão cada vez mais ganhando de forma mensal, porque dependendo do número de reuniões que eles precisam comparecer. E são remunerações muito agressivas, né? Então eu tenho uma remuneração diferente para um conselheiro interno, para um externo e para um independente. E com muitos profissionais buscando carreira nessa função, ou seja, eu posso ter uma carreira de conselheiro. Eu vou buscar a formação em conselho. Eu quero um conselheiro profissional. Eu sou um cara de remuneração que eu vou buscar essa formação, que eu quero fazer parte de comitês de remuneração, por aí. E aí, para eu me tornar um conselheiro, com o mercado cada vez mais pulverizado, vai começando a ser influenciado a oferta e demanda de mercado. Então, claro que são remunerações agressivas, são remunerações que ele recebe aquilo para participar de uma reunião específica, são totalmente fora do nosso dia a dia, do que a gente tem no viés mensal que um executivo E não se linka a resultado, né? E não se linka a resultado. Ele não pode se linkar a resultado. Ele tem que olhar sempre para frente. Até por isso a questão do conselheiro independente. Ele não pode ter um vínculo, ele não pode depender da remuneração da empresa. Porque se ele tiver esse vínculo, se ele tiver essa dependência, ele deixa de ser independente. Sim. E deixa de pensar da forma como ele deveria pensar, protegendo o acionista e visando o melhor da organização. Ele não pode pensar em prol dele, ele não pode pensar no bolso dele. Porque aí já entra alguns viés, né? Já entra totalmente viés. E é uma forma que você consegue também resguardar e respaldar o interesse do acionista em geral. Bom, então resumidamente proteger bastante o acionista e obviamente, né, olhando para frente aí para ter um negócio cada vez melhor, né? Sim, e governança corporativa, como a gente mencionou, conselho é uma das práticas, mas para sua empresa ser sólida, trazer uma confiança para o investidor, ela precisa ter boas práticas de governança corporativa. Transparência salarial, equidade, todos esses fatores que a gente mencionou visam e são boas práticas de governança corporativa e precisam ser gerados. Quanto mais transparência eu tiver ao meu investidor, ao meu acionista, melhor visto é você no mercado. Show de bola, Fê. Obrigado aí pelas explicações. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Curte nosso vídeo, compartilha, manda ele o mais longe possível aí para nos ajudar a divulgar cada vez mais nosso programa. E se teve alguma dúvida, quiser perguntar uma coisa pra gente sobre conselho, governança ou outro assunto, manda aqui pra gente aqui embaixo que nos próximos episódios a gente responde a vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.